Olá, queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez. Segunda carta de Paulo aos Coríntios é o tema da nossa lição de hoje. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor e rendemos graças, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que o Senhor é bom, Deus. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome sobre todas as coisas, Papai. Abre o nosso entendimento nesse dia, que o nosso coração, Papai, seja guardado pelo Senhor. Queremos, Deus, aprender mais sobre o Senhor, por isso fala conosco, Papai, em nome de Jesus, Deus. A introdução é uma carta um pouco mais pessoal do que a carta de 1 Coríntios. As experiências vividas pelo apóstolo são relacionadas por ele. Paulo era um escritor versátil e não nos resta dúvida da sua autoria, nem da primeira nem da segunda carta. Ela é escrita logo depois de 1 Coríntios, portanto, geralmente datada entre 54 e 55 depois de Cristo. Paulo pregava um evangelho triunfante e transformador. A religiosidade em contraste com a autoridade de Cristo, Na própria saudação, Paulo vai falar sobre isso. Você pode observar que Paulo era enfático no chamado dele. Foi o Senhor que o chamou, foi o Senhor que o comissionou. Vamos ver o que ele diz lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como aconteceu o chamado do apóstolo Paulo? No caminho de Damasco, Paulo nos fala sobre fé, perdão, esperança, fidelidade divina e agora, sobretudo, sobre o consolo de Deus. No caminho de Damasco, como eu ia dizendo, ele teve esse encontro pessoal com o Senhor. E agora ele vem falar para nós, deixar para nós lições sobre fé, que mais? Perdão, consolo de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E ele continua dizendo, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. A experiência pessoal do apóstolo Paulo conta muito, porque ele não só falava as palavras e pronunciava aquilo que Deus colocava no coração, ele vivia isso. Então, quando ele fala sobre consolo, sobre fé, sobre perdão, sobre a lei, sobre as exigências da vida do dia a dia, Paulo tinha muito fundamento no que ele dizia. Olha só, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ele agora vai falar sobre a liberdade verdadeira. Olha só. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não confunda. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas nem sempre onde há liberdade, há o Espírito do Senhor. Nos tempos antigos, os escritos de importância eram guardados dentro dos vasos de barro. E Paulo usa isso para dizer que somos tesouros, somos guardados em vasos de barro. Por quê? Porque ali ninguém podia desconfiar que havia algo valioso por ser um vaso de barro. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A tribulação. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele continua dizendo, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova
de dia em dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ele era um apóstolo zeloso, amados. E à medida que ele ia escrevendo, ele ia se colocando ali como algum exemplo, algo realmente verdadeiro de Deus para nós. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o Senhor nos deixou um presente maravilhoso, que o apóstolo Paulo vem dizer agora, sobre o ministério da reconciliação. Levar os homens a Deus. Primeiro nós, reconciliarmos com Deus, e depois levar as outras pessoas a Deus. Isso é tremendo, irmãos. Então não sei qual é o seu ministério, mas você já tem um ministério. Está escrito na palavra, na carta de 2 Coríntios, o ministério da reconciliação. Olha só. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Eu costumo dizer que a segunda carta de Paulo aos Coríntios mostra o currículo do apóstolo Paulo. Não sei se você tem um currículo, você já entregou o seu currículo em algum lugar quando necessário. O currículo geralmente é para você dizer as coisas que você já fez, mais ou menos deixar quem você é por escrito para alguém que não te conhece. Olha como era o currículo do apóstolo Paulo. Pelo contrário, em tudo, recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Paciência, aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, na pureza, no saber, longanimidade, bondade no Espírito Santo, amor não fingido, palavra da verdade, poder de Deus, armas da justiça, por honra, desonra, infâmia, boa fama. Depois você lê os detalhes dessa carta, capítulo 6. E como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo deixa tudo isso escrito para nós, para dizer as coisas que ele passou. Ele relata com detalhes as experiências, quantas vezes ele foi afligido, quantas vezes ele passou por naufrágios, para que você entendesse que ele era humano como você. Mas ele deixa para nós palavras sobre santificação agora, continuando a carta. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo segue a carta agora falando sobre duas tristezas. Vamos ver quais são elas. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Você sabia sobre essas duas tristezas? Uma que produz arrependimento. Quando você passa alguma tristeza, mas a sua vida está nas mãos do Senhor. O que você está passando, Deus está permitindo para que você cresça. Mas a tristeza segundo o pecado, a tristeza segundo o mundo, essa produz morte para nós. Essa, vamos fugir delas, amados. Paulo fala sobre a oferta aos necessitados. Em todo tempo Paulo fala sobre isso. Ele não deixa de falar. O mais bem-aventurado é dar do que receber, ecoou por todas as cartas do apóstolo. Porque ele diz assim: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Agora ele vai falar sobre perseverança, irmãos. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses,
Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Ele continua dizendo: porque não é para que outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. O tempo todo o apóstolo Paulo fala sobre essa igualdade diante de Deus. Os homens fazem acepção, os homens fazem diferença, mas Deus não. O que Ele quer para nós é a mesma coisa para todos nós, que a gente possa desfrutar do amor dele. E o apóstolo Paulo fala sobre isso mesmo. Ele deixa bem claro para nós, quando ele fala sobre amor, sobre esse donativo, sobre essas pessoas que tinham essa necessidade, ele estava querendo que repartisse também com eles, para que eles pudessem também ter abundância. Assim como Deus tinha suprido por um lado, suprir por outro, para que haja igualdade. A sementeira. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem? A quem dá com alegria. Paulo vai falar agora sobre a luta do crente, né? Como que o crente se vê? Como que é a vida do crente? Não sei se você está vendo nessa imagem, a sombra desse rapaz lendo a Bíblia não é a sombra de um homem lendo uma Bíblia, é de um guerreiro. E as setas também que vêm. Você tem que ser assim como essa imagem. Você precisa ser fortalecido, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, como o apóstolo João diz. Olha 2 Coríntios 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo vai falar sobre as cartas. Você já parou para pensar que Paulo pedia cartas para perseguir os cristãos e Deus usou ele com cartas também para nos abençoar? Eu falo muito sobre isso. Olha o que Paulo fala lá em 2 Coríntios. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Ele estava dizendo isso porque muitos consideravam a presença do apóstolo Paulo física desprezível, né? Diziam que a baixa estatura, a forma dele não podia ser enfática nas coisas que dizia. E ele deixa isso registrado para nós. Uma carta pessoal. Ele fala muito sobre os sentimentos dele nessa carta. Olha só. São ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, prisões, açoites, fustigado com varas, apedrejado, naufrágio no mar, jornadas, perigos de rios, de cidades, entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, fome, sede, jejuns, frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja bem que ele se preocupava ainda com todas as igrejas que ele tinha fundado, com os irmãos, né? Fala sobre o espinho na carne. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito do homem referir. Paulo continua dizendo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte,
Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Há muita dúvida sobre esse espinho na carne. Muitos falam que era o problema na visão que Paulo tinha e outras coisas também. Mas o fato é que ele sabia que isso veio com a permissão de Deus para que ele pudesse se encher da magnitude de Deus, da presença de Deus na vida dele. Para que, como o Senhor fala para ele, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando nós somos fracos, irmãos, é que a força do Senhor vem sobre nós. Olha que ele fala sobre a justiça de Deus. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. A bênção apostólica. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém, queridos? Então, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outra pessoa, se você achar que isso realmente pode ser bom. No finalzinho agora eu deixo para você também a oração, para se você não entregou sua vida para Jesus, você possa fazer essa oração e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você receba mesmo do Senhor aquilo que Ele tem de melhor para você. Até a próxima, se Deus quiser.